As minhas memórias de criança, até de certa forma eu estou hoje aqui no Museu do Café, que ele hoje é localizado na antiga estação ferroviária de Ibiporã, e isso faz parte da minha história, né? A minha família morou em Ibiporã, o meu pai foi ferroviário por mais de 30 anos, aposentou como ferroviário federal. Meu pai é ex-funcionário da antiga Rede Ferroviária Federal, que era uma companhia ligada ao governo federal. E nós passamos a nossa infância até a minha juventude morando nas famosas turmas, né? Que era um conjunto de residências que sempre acompanhavam e ficavam margeando a linha férrea. E eu me recordo que a minha mãe, eu com 8, 9, 10 anos de idade, a minha mãe fazia muita cuca em casa. Então eu me lembro daquele sabor da canela, daquele açúcar que ficava em cima da cuca. E esse prato, eu tento reproduzir, né, esse prato, essa cuca que a minha mãe fazia. E eu me lembro que ela colocava goiabada. E a gente sempre cresceu nesse ambiente que não era um ambiente urbano, não era um ambiente rural, mas era um ambiente com muito espaço. Então a linha férrea era o nosso quintal. A gente brincava muito na linha férrea e sempre nessas turmas, nessas colônias de ferroviário, tinha muito pé de fruta, pé de goiaba, pé de ameixa, então pé de manga. Então era muito comum minha mãe fazer doce mesmo de goiaba e com aquele próprio doce de goiaba ela fazia cuca. Então ficava uma cuca muito saborosa, né, com aquele doce feito, colhido com a goiaba colhida do pé. Então eu me lembro e me recordo disso com muito saudosismo, assim, e com esse gosto de infância, com esse sabor de infância, assim, que é muito legal. Hoje nós faremos aqui uma cuca, uma receita caseira, uma receita da minha mãe, a dona Luzia. Essa cuca ela vai em ingredientes simples, né? Então a goiabada, que nós faremos um recheio. Nós temos aqui o ovo, a manteiga, o trigo, o açúcar, a canela para que a gente possa fazer uma farofa na cobertura. E depois essa cuca pode comer acompanhada de um queijo para dar uma quebrada aí no doce dessa cuca, ok? Então a gente inicia essa receita colocando aqui o fermento, ó. Então o fermento biológico granulado, aquele que a gente compra no mercado, de pacotinho, você coloca aqui no recipiente. Posteriormente a gente coloca aqui uma porção correspondente a uma xícara de chá de leite. Esse leite é interessante que ele esteja morno, porque ele ajuda aqui na solução aqui do fermento e na questão biológica aqui, que facilita também o processo. Depois a gente coloca aqui uma xícara de açúcar. A medida é uma xícara, mas eu coloco um pouco menos porque se você rechear um pouco mais com goiabada, essa receita vai ficar muito doce. Então eu coloco um pouco menos de uma xícara de açúcar. Então a gente mexe essa primeira etapa para que a gente dissolva aqui o fermento no leite, no açúcar, né? Para que a gente inicie aqui o processo, o posterior crescimento aqui dessa receita. Depois a gente acrescenta aqui a manteiga. A gente colocou aqui 4 colheres aproximadamente. E aí a gente continua aqui mexendo para que a gente possa dissolver o quanto mais aqui essa manteiga nessa solução. A gente pode aqui também entrar agora com os ovos. Então 2 ovos aqui nessa receita. Tem aqui esse caldo um pouco mais grosso aqui, ó. A gente vai dissolvendo. Eu acrescento uma pitada de sal, porque ela vai tirar um pouco desse doce, enfim, uma pitada pequena de sal aqui. Não é bom colocar o sal antes de colocar o ovo, a manteiga, porque ele pode aqui interferir no crescimento aqui no fermento biológico. Uma vez que eu fiz essa calda aqui, eu começo a acrescentar aos poucos aqui a farinha de trigo. Então eu tenho aqui aproximadamente 4 xícaras, né, correspondente aí de trigo. A gente vai colocando aos poucos o trigo aqui, para que depois você possa sovar essa massa. E essa massa, a característica dela é que ela fique não no padrão, não no ponto de uma massa de pão. Ela tem que ficar um pouco mais úmida, um pouco mais mole.
umedecida assim para que ela tenha a característica da cuca. Então, uma vez que nós misturamos aqui, sovamos com a mão, então a gente ficou com essa massa aqui, ó, nesse ponto um pouco mais mole, ó. Então não é aquela massa de pão um pouco mais dura, então ela fica um pouco pegajosa. Aí a gente cobre esse recipiente com um pano ou com um plástico e você deixa aí descansar por uns 10 minutinhos apenas. E depois a gente já coloca na forma, recheia, posteriormente a gente deixa novamente para crescer, para levar até o forno. Enquanto descansa a nossa massa aqui, nós faremos aqui uma espécie de uma farofa que a gente joga em cima dessa cuca, com aquele sabor de canela que dá o sabor característico de toda a cuca. Então a primeira coisa eu coloquei 2 colheres de manteiga aqui, uma porção de açúcar aqui. Aqui tem uma xícara de açúcar, só que a gente vai ter que ver o ponto dessa farofa, de forma que ela não fique muito gordurosa, enfim, com muita manteiga, ó. Então a gente acrescenta o açúcar, umas 2 colheres de farinha de trigo, para ela dissolver aqui, ó. Então ela vai soltando. Então vocês podem ver que ela tá muito úmida ainda, então a gente coloca mais o açúcar, ó. Então aqui a gente chegou próximo de uma xícara de açúcar, ó. Ficou mais solta, mais um pouco de trigo. A gente tem aqui a nossa farofa. Quem gosta de canela, coloca a gosto, mas assim, uma pitada de canela, uma colher de chá, não colocar muito. Quem não gosta de canela não precisa, porque é uma iguaria aí que nem todo mundo. Aí tem aqui, ó. Então essa é a farofa, que uma vez que a cuca fique pronto, nós vamos salpicar essa farofa em cima dessa cuca, ok? Uma vez que nós realizamos esse trabalho de untar a forma, a gente volta com aquela massa que nós deixamos descansar, para que a gente possa aqui abrir a massa dentro da forma. Então eu gosto de dar mais uma sovadinha nela aqui, ó, para que ela misture um pouco melhor. Aí a gente tem assim 2 opções: ou eu abro em 2 camadas e recheio entre as camadas, ou eu abro simplesmente apenas uma camada e faço o recheio com as tiras de goiabada na superfície dessa massa. Então eu deixo ela assim no comprimento e aí a gente vai abrindo aqui, ó, essa massa de forma que ela vai tomando o formato da forma. Abrimos essa massa aqui, ó, que é uma massa molinha. Como diz a minha filha Maria Eduarda, agora a gente vai decorar essa receita. Então aqui nós cortamos a goiabada em tirinhas. É interessante aqui, não é muito comum de encontrar, mas tem no mercado ou em casa específica, em feira, a goiabada cascão. Aquela goiabada raiz ainda, que não é muito doce, é um pouco mais rústica, né? Então a gente coloca aqui a goiabada na parte superior aqui. Uma vez que a gente colocou aqui, ó, as tiras de goiabada, a gente vem com aquela nossa farofa e salpica aqui em cima. Então aqui pronto, né, a nossa cobertura. Então nós fizemos aqui um recheio de goiabada e uma farofa utilizando um pouco de farinha de trigo, açúcar, canela. Jogamos, salpicamos em cima. Agora a gente deixa descansar. Então quando a gente colocar isso aqui agora, eu gosto de colocar no forno pré-aquecido. Você esquenta o forno, ele fica um pouco morninho, você coloca essa forma
Aí sim você deixa descansar por uns 20 minutos. Essa cuca vai crescer, assim que ela crescer e chegar ao ponto de ficar aqui nessa borda, a gente liga o forno e deixa aí por mais ou menos uns 30 minutos, no máximo 40 minutos, até que ela asse. Minha mãe fazia muito essa receita para nós quando nós éramos criança. Então uma cuca simples, tá aí. Cozinha do Pioneiro, mais um prato para vocês.